aqui será para a gente falar um pouco dos conceitos e do funcionamento do Git, ferramenta que a gente usa todo dia, mas é comum, a maioria das pessoas, na verdade, não conhece exatamente como o Git funciona. Sabe usar, mas não conhece bem os detalhes. E aqui eu quero aprofundar um pouco mais os detalhes de como é que ele funciona, o que está acontecendo por trás, quais são os conceitos que existem ali, é, e o que que ele é de fato. Então, essa não vai ser uma aula para ensinar como usar Git. Não vou mostrar comandos nem truquezinhos específicos, mas explicar exatamente o que está por trás desses comandos e ajudar a entender o que está acontecendo. Então, muitos de vocês já devem ter passado por alguma situação onde é, não conseguia reverter um certo commit, ou não conseguia entender o que aconteceu com essa branch, ou sujou o histórico por algum motivo, e teve que reverter tudo, dar um reset, clona de novo, faz alguma coisa assim para resolver. E esses conhecimentos aqui vão ajudar a desvendar o que está acontecendo nesses casos, certo? Então, vamos ter uma série de tópicos, vários conceitos diferentes. Então, eu vou passar entre eles. É, mas qualquer pergunta podem trazer, tá bom? O primeiro é remote clone. Certo? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai inicializar um repositório é clonar. E o que é o Git na prática? O Git ele é um versionamento distribuído, onde cada cópia do repositório, cada vez que você clona um repositório, você tem ali localmente todo o histórico do repositório, todos os dados, todos os commits, todas as alterações. Você tem uma cópia completa integral de tudo que aconteceu na história daquele repositório. E todas as cópias são iguais. Aquilo que está salvo no servidor é praticamente igual ao conteúdo que você clona. Então, um clone basicamente baixa tudo e gera uma outra cópia idêntica. É, Tanto que um repositório clonado no seu computador ele é tão parecido com o que existe no servidor que você pode clonar a partir de um clone. Então, todas as cópias são completas e a mecânica do Git é em você fazer alterações na sua cópia e distribuir essa cópia para as outras pessoas. Então, ele foi construído sempre como um sistema distribuído, mas a gente normalmente usa como um sistema onde existe uma fonte autoritária, que é o GitLab no nosso caso, ou o GitHub, ou algum outro site para isso, que vai ser a fonte autoritária de qual é o dado que está de fato corrente. Mas o Git pode ser usado sem essa fonte de forma totalmente distribuída. O Git clone ele cria uma cópia idêntica no seu computador e toda cópia, ela em geral vai apontar para uma outra cópia remota, que é o seu remote. Então, na hora que você fez um clone a partir do GitHub, por exemplo, aquele repositório no GitHub é o remote do seu repositório local, que é para onde, sempre que você executar git push, é para onde essas alterações vão ser publicadas. Tá? Então, você pode, em um repositório local, ter vários remotes diferentes, é, e quando você está fazendo git push, você pode indicar para qual remote você está apontando. Então, por exemplo, se eu tenho um repositório que está no GitLab e eu quero migrar ele para o GitHub, uma forma de fazer isso é eu clonar do GitLab, adicionar o remote do GitHub e fazer um push para o GitHub. Então, esse é o caminho de você relacionar múltiplos repositórios. Certo? Você pode ter quantos remotes quiser, e todos eles você vai tender a igualar entre eles. O Git pull puxa de um remote, mas você pode escolher de qual remote você está puxando. Isso aqui é a base de como um repositório funciona, mas um outro conceito muito essencial é que o Git ele é um banco de dados imutável de objetos. Isso também é importante ser compreendido. Então, dentro do Git, nos próximos dois slides, o Git ele vai se parecer muito com o banco de dados mesmo. Ele tem, resumidamente, três tipos de objeto: commit, tree e blob. O blob ele guarda o conteúdo de um arquivo, então o conteúdo grosso de um arquivo. Só o corpo, sem nome, sem data, só o conteúdo. E o identificador dele é uma hash desse conteúdo.
Então, dois blobs idênticos têm a mesma hash, são armazenados uma única vez. A tree é como se ela fosse uma pasta. Então, a tree ela aponta para vários blobs ou outras trees. Então, quando eu venho aqui para essa tree mais à direita, ela aponta para dois blobs, diz o nome deles, e pelo identificador dá para identificar qual blob é esse. Eles podem ser binários, podem ser texto, pode ser qualquer coisa. E uma tree ela pode apontar para outras trees também. Então, você tem diretórios e subdiretórios. Então, isso aqui forma uma árvore de arquivos. E um commit ele aponta para uma tree, ou seja, para um estado atual de todos os arquivos. Um fato importante que a gente tem que sempre lembrar que gera muita confusão no Git é que um commit não é uma alteração feita no repositório. Um commit ele é um estado atual do repositório. Então, na hora que eu tenho um commit, ele se refere para todos os arquivos, todas as pastas no estado em que eles estão. Na hora que eu troco para ver um outro commit, eu estou vendo o repositório em outro estado. E sempre que eu envio um commit, eu estou enviando aquele estado completo do repositório, 100% dele. Isso parece ineficiente à primeira vista, mas tem várias formas de tornar isso mais eficiente quando os dados estão sendo trafegados. Mas conceitualmente, cada commit é uma visualização completa de todos os arquivos e pastas do repositório. Outro fator é que em um blob, por exemplo, o ID do blob é uma hash do conteúdo. Então, no momento que eu tenho dois blobs idênticos, eles vão ter a mesma hash, logo eles vão ter o mesmo ID, logo eles vão ser armazenados uma única vez. Isso significa que uma tree que aponte para duas trees que apontem para os mesmos blobs vão também ser iguais. Todos os elementos são iguais, têm o mesmo ID, vão ser armazenados uma única vez. Então, esse é o princípio do banco de dados imutável. E isso é o fator que permite que o Git escale nessa arquitetura. Então, essa imagem aqui é fundamental, vou explicar ela com um pouco mais de calma. Vamos olhar aqui para baixo, first commit. É a primeira amarela aqui embaixo. Ela aponta para uma tree que tem um arquivo teste.txt, que é a versão 1, que tem esse ID, 83BAE. Então, no primeiro commit, eu tenho só um arquivo teste no meu repositório, mais nada. Esse é o único conteúdo do meu repositório. Na sequência, eu faço um novo commit, que é o second commit aqui, que aponta para uma nova tree, que tem teste.txt, que é a versão 2, ou seja, esse teste.txt foi modificado, e um novo arquivo new, que tem o conteúdo new file. Então, essa segunda commit, ela aponta para uma árvore completamente nova, diferente, todo o conteúdo é diferente. Ela modificou todos os arquivos do repositório. Essa terceira commit aqui em cima, ela aponta para uma árvore também, só que se você vai reparar que ela tem alguns links que descem para arquivos que já existem. Então, nessa tree, eu tenho o new.txt, que é o mesmo arquivo que existe na segunda commit. Ela tem o test.txt, que é o mesmo arquivo que existe na segunda commit. E ela tem uma pasta chamada back, que é a tree da primeira commit, que tem o arquivo test.txt, que é a versão 1. Se você olhar isoladamente para a terceira commit, ela aponta para uma pasta que tem dois arquivos e uma pasta dentro, e essa pasta tem um terceiro arquivo. Cada um desses commits tem uma estrutura diferente, mas a estrutura vai aproveitar automaticamente objetos que já existem de commits anteriores. Então, quando eu tenho um repositório muito grande, eu mudo um arquivo só e dou um commit, isso vai gerar uma tree nova. A seta que aponta para o arquivo modificado vai ter um objeto novo daquele arquivo, mas todos os outros arquivos que não foram modificados vão apontar para o mesmo blob já existente, porque é o mesmo blob e a única coisa que importa do blob é o conteúdo. O local não importa. Da mesma forma, se eu tiver dois arquivos iguais no mesmo repositório, eles vão ser um blob só. E eu vou ter duas setas apontando para o mesmo blob. Ok? Qualquer dúvida pode colocar no chat, tá? Eu vou olhando de vez em quando. Mas essa estrutura aqui é essencial para entender que esses objetos eles são reusados e eles existem no repositório. Assim como commits também são esses objetos e o identificador da commit
é uma hash do conteúdo dela. Toda commit aponta para uma tree, tem um parente, eu vou pular para cá, explicando um pouquinho das commits, mas toda commit tem um parente, tem um ou mais parentes, que são outras commits. Então, na hora que eu faço a segunda commit, o parente da segunda commit é a primeira commit. Na hora que eu faço um merge, a commit de merge tem dois parentes, porque eu estou unificando duas coisas. A commit ela tem um autor, um comitador, que geralmente é o autor, uma mensagem e uma data. Então, esses são os conteúdos da commit. E seguindo para o que são commits. Toda commit aponta para uma árvore completa, inteira. Isso é essencial. E aí eu ainda vou explicar melhor o que é branch, mas a commit ela tem esse parente que aponta para um ou mais commits anteriores. Eu tenho o commit inicial, o primeiro commit da história, que ele não tem nenhum parente. Então ele é um commit órfão. Os demais commits têm um parente que aponta para ele, e os commits de merge têm dois parentes. Isso permite que a gente construa uma estrutura, uma árvore praticamente, uma DAG aqui no caso, de relação entre os commits até eu chegar no meu commit mais atual. Então, a partir de um commit específico, eu posso tanto olhar a árvore que gera os objetos dele, quanto observar toda a história, ou seja, ir voltando commit a commit pelos parentes, percorrendo essa cadeia de parentes, e em cada parente observar a tree desse parente. Então, observar como era a árvore de arquivos desse parente. Então, a partir de uma referência para uma commit específica, eu posso voltar e ver arbitrariamente o repositório praticamente completo. E essa é a mecânica que a gente trabalha. Então, isso, enfim, é o dia a dia, não façam isso aqui. Agora, o que é uma branch? Uma branch também é outro conceito frequentemente entendido errado sobre o Git. Então, agora a gente sabe que um commit ele é um estado completo de todos os arquivos do repositório. Então, commits diferentes apontam para estados diferentes. E geralmente a gente visualiza o commit como uma diff de um commit para o outro. Então, quando você abre o GitLab e clica para ver um commit específico, o que você vê na tela é uma diff desse commit com o parente dele. Essa é uma forma de representar o commit na tela, mas não é o que ele é de fato. A branch, da mesma forma, ela é um marcador que aponta para um commit. É isso, é um marcador que aponta para um commit. Não é um grupo de commits, não é uma sequência de histórico, ele é um marcador que aponta para uma commit específica, só. Tanto que, geralmente, um sinônimo de branch é uma referência no Git. Sempre que eu crio uma nova commit, eu vou simplesmente criar um marcador e adicionar. Sempre que eu criar uma nova branch, eu vou criar um marcador e adicionar no commit daquela que ela está se referindo. E quando eu faço git commit, o processo que acontece de fato é criar uma nova commit, cujo parente seja o commit anterior, pegar o marcador de branch que estava na commit anterior e mover para a commit atual. Então eu estou criando um commit novo, então vamos supor que eu estou na branch master aqui, temos esse C4, eu vou criar o C5 agora. Então eu vou criar uma nova commit, apontar para uma tree nova, criar os blobs, reusar blobs existentes se for o caso. Esse commit vai ter como parente o C4 e o marcador master vai ser movido para apontar agora para C5. Então isso são branches. Você pode ter vários branches apontando para o mesmo commit, isso não é um problema. Em qualquer momento você pode criar novas branches a partir de qualquer outro commit. Então isso é o processo usual. Então aqui eu posso, por exemplo, voltar para C0, então git checkout C0, o ID da commit 0, fazer um novo commit, C6, criar uma nova branch a partir dali e seguir em frente, certo? Então isso é a mecânica padrão. E em geral, quando você tem duas branches, pensem em uma sequência de commits que em algum momento bifurcou, diferiu. Ou seja, nessa imagem aqui, eu estou no C0, eu fiz o C4, o C1, 2, 3, 4, que é a massa onde está agora, e eu estou fazendo uma outra branch a partir do C0. Então, um outro commit a partir do C0, C6, vou chamar isso de hotfix,
Eu posso fazer um C7 aqui, etc. E, em geral, eu consigo, a partir de duas branches, ir voltando até encontrar qual foi o commit que gerou a bifurcação que separou essas duas branches em coisas diferentes. Certo? Isso é útil para a gente compreender depois. Além disso, eu tenho um marcador especial chamado head. Esse marcador é como se fosse uma branch, mas ele é um marcador que só existe no seu repositório local, e ele marca qual é a commit que você está vendo agora. Ou seja, na hora que você clona e está vendo o master, o head aponta para a mesma commit que o master aponta. Na hora que você faz checkout para outra branch ou outra commit, o head move para a branch onde você está agora. E esse head diz quem é o parente da próxima commit que você criar. Então, na hora que você fizer git commit e alguma coisa, head será o parente da sua commit atual. E a forma de mover head pelo repositório é fazendo git checkout ou git switch, tá bom? Então você consegue mover head de um lado para o outro. Pergunta se só existe um head no repositório todo. Sim, só existe um head que é o que você está vendo agora, o seu git checkout. Ele não é bem uma branch, só um marcador especial, mas é usado para a operação do Git funcionar. E ele só existe no seu Git local. Não faz sentido eu publicar um head para fora. Ele é específico de um repositório local. Eu também tenho a staging area. Tá? Aqui eu estou passando por vários conceitos, então vai ser meio que rápido, mas podem ir interrompendo para eu detalhar mais alguma coisa que vocês considerem interessante, tá bom? Então, eu tenho três conceitos importantes. Eu tenho o meu repositório, que é onde estão todos os meus commits, todos os meus objetos, e meu histórico como um todo, minhas branches. Eu tenho a staging area, que é uma commit que está sendo construída agora. E eu tenho o meu working directory, que é a pasta que eu estou trabalhando, que eu estou vendo no meu editor, que é literalmente os arquivos que eu estou mexendo. Então, esse working directory é o que o Git expôs para eu trabalhar. E conforme a gente vai trabalhando, temos dois comandos úteis, que git add, git commit. Essa staging area, ela é uma tree, que é a tree que vai ser usada quando eu fizer um commit. Então, o meu git commit, o que ele faz é pegar a tree que está na staging area, pegar o head, que é o parente, criar um objeto commit apontando para essas duas coisas, e salvar no repositório. Então, o git commit é um comando muito simples. O importante está nos outros comandos. O que o git add faz você especifica git add em uma arquivo, uma pasta ou ponto para tudo. E ele vai pegar os arquivos que estão no working directory e vai criar blobs e trees dentro do git. E vai fazer com que a staging area, que é chamado de index internamente, aponte para a tree que representa o repositório atualmente. Então, eu posso sempre comparar o que tem no meu staging area para o que tem no meu working directory. Então, esses são os arquivos que eu posso adicionar, que eles não estão salvos no Git ainda. E o que tem e o que está na minha tree apontada pelo index e o que está no meu head, a minha última commit feita, que é a coisa que eu vou commitar agora na prática, tá? Então, só recapitulando, o index, que é a staging area, aponta para uma tree. Na hora que eu dou git add, eu crio as trees e blobs dos meus arquivos que eu estou trabalhando agora. E essa tree é a coisa que eu vou fazer o commit. Então, na hora que eu faço git commit, a árvore apontada por esse commit é a minha staging area. Então, no dia a dia, eu vou adicionar na minha staging os arquivos que eu quero commitar, e commitar só aqueles arquivos. Esse index vai ser publicado no repositório, e os demais arquivos continuam no working directory. Tá bom? Outra curiosidade interessante é que, uma vez que eu faço a git add de um arquivo, os meus blobs e trees vão ser criados no Git e vão ser salvos dentro do meu banco de dados imutável que é o Git. Esses dados eles ficam lá. Então, se você der um git add de um arquivo e depois deletar, remover, der um git rm para remover o arquivo da staging e perder o arquivo, qualquer coisa que seja, mas você já deu algum git add, significa que um blob daquele arquivo foi salvo no repositório.
E o Git, ele é muito conservador sobre deletar coisas. Então, por exemplo, qualquer arquivo que tenha sido adicionado alguma vez na vida para o staging, o Git ele não deleta por até 2 semanas, se eu não me engano. Então, é um tempo razoável para recuperar as coisas. A não ser que você delete explicitamente. Mas você sempre tem como ir atrás desses arquivos e buscar o que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos lá, já conhecemos um pouquinho de como é o meu repositório local, o que, que cada coisa se referencia. Agora vamos conversar com um remoto. Então, fetch e pull são os dois comandos que eu uso para me comunicar. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma certa estrutura de repositórios aqui no meu, um certo repositório aqui no meu computador local, e eu tenho dois remotos que estão diferentes. Então, se a gente olhar o commit 31b8e, eu estou apontando aqui agora, no primeiro remoto, ele não é a master, a master já tem um commit a mais. No segundo repositório, ele é a master, o marcador master aponta para ele. E no meu computador, eu tenho o meu marcador de master, que aponta para esse 893CF, e eu tenho os marcadores de master que vieram de cada remoto. Então, no remoto, eu tenho marcadores comuns. No meu repositório local, eu tenho o nome do remoto barra nome do marcador. Tá bom? E geralmente, quando eu faço git clone, o repositório de onde eu clonei é chamado de remoto origin. Tá bom? Então, nesse cenário aqui, eu clonei da minha origin, que é esse primeiro remoto aqui em cima. Eu adicionei o remoto Steam1, tá bom? Que é esse que aponta para 31B8E. E em algum momento eu estava no commit 4F, F4265, e provavelmente essa era a master na época, e eu fiz commits A38 e 893. Então o meu marcador de master local moveu para esse 893. Então eu tenho um cenário aqui onde eu preciso publicar as minhas alterações e ver o que está acontecendo. Tá bom? Para isso eu tenho dois comandos. O git fetch, ele meramente pega todos os objetos que existem no remoto e baixa para o meu computador local. Tá bom? Então todos os commits existentes e todos os marcadores de branch existentes vão ser baixados. Eles vão existir no meu local. Mas o git fetch não mexe com os meus marcadores. Então a minha massa não é mexida, o meu head não é mexido. O git fetch só faz download, mais nada. Então, de forma que eu posso trabalhar com os recursos remotos. E o git pull, eu vi que tem algumas dúvidas no chat, eu vou passar ali já já. O git pull, ele faz um fetch e depois ele pega a branch remota. Então, a minha branch master, ela está traqueando uma branch remota que é origin/master. Isso também é uma característica de branch. Elas, além de apontarem para um commit local, elas podem traquear uma branch remota. Esse conceito de traquear meramente significa que o git pull vai fazer um fetch remoto e fazer um merge da branch remota, que minha branch atual está traqueando, para a minha branch atual. Eu vou explicar o que é um merge exatamente um pouco mais para frente, tá bom? Mas isso é o que o git pull faz, tanto que você pode fazer git fetch e depois git merge, e isso vai ser exatamente equivalente ao git pull, tá bom? É, é, Aí passando aqui, existe alguma limitação em usar uma interface ao invés da CLI? Nenhuma limitação. Praticamente todas as interfaces, ou elas rodam comandos da CLI, literalmente, ou elas usam a libgit, que é a que a CLI usa também. Então é a mesma coisa. Só que a CLI, ela tem muitos comandos, ela tem um absurdo de comandos. Se você colocar man git para ler o manual do Git, é um monstro. Então, se você conhecer muitos desses comandos, você pode fazer muita coisa rapidamente pela CLI. Mas você não precisa dela, porque a interface em geral te ajuda a fazer praticamente tudo que você precisa. Então já é uma baita ajuda. Se você tiver dois remotos diferentes, se ele baixa os dois, o git fetch puro, ele vai baixar os dois, mas você pode fazer git fetch e especificar um remoto específico, ele vai baixar um só, tá bom?
E como é que o Git Fetch não fica extremamente pesado? O Git ele tem um algoritmo que foi até atualizado na versão mais nova, para que o computador local comunique com o remoto para indicar exatamente quais objetos ele não tem, para que só esses sejam baixados. Então, como a estrutura toda é imutável, e conforme você vai fazendo commits, você altera poucos arquivos a cada commit em geral, muitos blobs vão ser reaproveitados como um todo. Então, o Git Fetch ele consegue baixar só exatamente os arquivos que mudaram, não tudo. Isso dá uma baita economizada de banda. Mas você vai ver por aí repositórios que são extremamente grandes. Se você clonar o Linux, por exemplo, é um repositório monstruoso. O Android também tem vários gigas. Então, enfim, conforme esse histórico, por mais que seja muito compacto e faça tudo que é possível fazer, esse histórico ainda é muito grande. Além disso, o Git também otimiza esse download fazendo o processo de deltas. Você já deve ter visto quando você está fazendo um Git clone, ou tá até um pull, que aparece um momento lá de resolvendo deltas. É porque na hora que você vai fazer o download de um blob, o Git ele procura algum outro blob que você já tenha, que seja parecido com o blob que você quer baixar, calcula a diferença entre os dois e baixa só essa diferença e aplica essa diferença localmente para economizar banda. Então o Git é muito otimizado. Então isso aqui é uma maravilha. Tá. Opa. É, Então, importante saber que o Git pull ele é praticamente igual a um merge, um merge com a branch remota. Vou explicar daqui a pouco o que é um merge exatamente, tá bom? Mas seguindo em frente aqui. Push. Então, nessa mesma estrutura, o push ele é o oposto do Git pull. Então, ele vai pegar as commits apontadas pela branch. Na verdade, ele vai comunicar com o remoto e entender qual é a bifurcação entre a branch local e a branch remota. Então, nesse caso do exemplo aqui, a bifurcação é F4265, essa commit do meio. O Git push ele vai preparar todos os objetos que foram criados depois dessa commit, todas as commits, as trees e as blobs geradas, e vai enviar isso para o servidor remoto e vai atualizar o marcador da branch master remota para o marcador da commit que eu acabei de adicionar, certo? Isso é o que o Git push faz. Então, o mais importante dele é primeiro o upload dos objetos, segundo, mudar o marcador remoto de branch para apontar para uma nova commit. Mas é muito importante que o Git push, por padrão, ele não reescreve histórico. E o que significa histórico? Isso também é importante. Na hora que eu estou olhando a branch master, o primeiro commit dela aqui no meu remoto é esse 190A, e eu vou olhando para trás para entender o histórico de mudanças. Então, o que mudou? Se eu pegar o minha master e apontar para um novo commit, que não inclua esse 190A3 no seu histórico, eu estou efetivamente mudando o histórico da master. Então, mudando o que outros clones desse mesmo repositório entendem por master. Nesse exemplo aqui, o commit de bifurcação é o F4265. Se eu fizer um git push, ele vai tentar enviar esse A38 e o 893, mas fazer esse envio faria com que os commits 31B e 190 não fizessem mais parte do histórico da master. Então eles ainda existiriam, tá bom? Mas não fariam mais parte do histórico. Isso, por padrão, não é aceito, exceto se você fizer um git push force, traço force. E a única diferença é que, além de ele enviar o commit, ele vai não checar por isso e vai mover o marcador da branch master para qualquer outro lugar. Mas entendo também que o push force ele não apaga commits. O que ele faz é mover o marcador da master para um novo commit, que é o que você está enviando. E dessa forma, por exemplo, se a gente fizer um git push force aqui, esse 190A3 ele não vai fazer mais parte do histórico da master, mas ele continua existindo. Então você pode fazer git checkout com o ID do commit, ele vai encontrar esse commit. Você pode criar uma nova branch a partir dele, você pode manipular isso como um todo. Praticamente nada no Git deleta commits. Tem comandos para isso, mas é bem obscuro no geral.
para trabalhar com reescrita de commits. Praticamente tudo que a gente trabalha normalmente é mover marcadores de branches para outros lugares de forma que o histórico pareça desaparecer. Mas está sempre tudo lá, tá bom? É, como que eu encontro um commit? Você pode saber o ID do commit, isso ajuda. Se você não souber o ID do commit, o Git ele tem comandos para você percorrer o histórico ou a lista de todos os commits. Então eu tenho comandos do Git para, por exemplo, olhar para esse commit F4265 e perguntar quais são os parentes os commits que vieram a partir dele, mesmo que não estejam em nenhuma branch. Ele vai te retornar essa informação. Então o Git tem vários comandos. Isso aí, se você jogar até no Stack Overflow, você acha comandos para isso. Para localizar commits específicos ou buscar commits que tenham um arquivo que tenha esse conteúdo. Por exemplo, vamos supor que você, sem querer, comitou uma senha no seu código. Enviou, fez push para master. Ou tragédia. Você percebeu isso, você reescreveu o seu commit localmente, deletou o commit, fez outro, e fez um push force, pronto, resolvido, meu commit sumiu. Eu posso, em outro momento, fazer um clone desse repositório e usar alguns comandos do Git para buscar arquivos que tenham algo que pareça uma senha em qualquer commit que exista. E eu vou encontrar essa commit. Entendeu? Então é preciso ter muito, muito cuidado nesse sentido. Seguindo em frente aqui. A gente tem também as tags. Tags são muito parecidas com branches. Tá? É praticamente a mesma coisa com a branch. Tag a gente usa. Branch a gente usa para traquear um trabalho evolutivo. Então, é uma coisa que está evoluindo, que a gente está adicionando commits, que está havendo trabalho ali. Tags a gente usa para identificar commits específicos e marcar eles de forma permanente. Então, uma tag, como eu estou marcando um commit específico, eu estou, na verdade, marcando toda uma estrutura de arquivos que é aquele commit. E a única diferença de uma tag para uma branch é que quando eu faço git commit para uma branch, o meu marcador de branch move para meu novo commit. Se eu estiver em uma tag e fizer um git commit, eu vou criar um novo commit, mas eu não vou mover minha tag. A tag não move. Mas claro, eu posso deletar uma tag e criar uma nova tag com o mesmo nome, tá bom? E a principal utilidade é eu vou marcar uma versão ou um bug específico que acontecer em dado momento, eu vou marcar que aquele situação ali é aquele bug, ou eu vou arquivar alguma coisa, enfim. Serve para marcar commits que eu não quero ter que sair caçando o ID depois, né? Então isso aqui é útil para nomear esses commits. Agora vamos lá, checkout. Então, passando por vários conceitos aqui, o que o checkout faz? Ele serve para eu trocar de uma branch para outra. Então eu quero trocar de um conteúdo para outro. E eu comentei antes que o head ele aponta para o commit atual, que eu estou olhando agora e que eu estou trabalhando. O meu index, que é minhas alterações com Git Edge, também são construídas a partir desse commit original, que é onde eu estou trabalhando, e meus arquivos locais de fato meu local de trabalho. Quando eu faço git checkout, é, o Git ele vai mover o head para um outro local. Então, eu faço git checkout master. O head vai ser movido para apontar para essa commit da master agora, para o mesmo lugar que a master aponta. E o meu index e o working directory vão mudar para o conteúdo dessa commit. Então eu vou mover esses três elementos, o head, o stage e o working directory, para essa nova commit que eu estou apontando. Só para explicar, aqui, nesse exemplo, foi usado o git checkout master till 3. Significa, a partir do branch master, volte 3 commits e quero fazer o checkout para lá. Então tem alguns comandos que eu posso usar para poder referenciar commits específicos, mesmo que eles não tenham uma tag ou uma branch para ele ou que eu não saiba o ID. Tá bom? A sintaxe, enfim, o Git tem muita coisa aqui. É um monstro. Mas, enfim, sempre que eu faço checkout, eu vou mover o head, stage e o work directory para esse novo commit. Então isso eu uso para ir trabalhar em um novo local. Tá bom?
E o checkout ele vai se recusar a funcionar se eu tiver alterações que sejam incompatíveis com o meu novo local. Então, se eu estou alterando para um outro commit, mas eu já tinha dentro do meu work directory ou do meu index uma alteração que em um mesmo arquivo que mudaria com essa mudança aqui, o git checkout vai se recusar a funcionar porque ele não sabe o que fazer com isso. Eu preciso ter um staging ou directory que seja compatível com essa transição. E no Git mais recente, esse comando se chama switch, tá bom? Porque o checkout ele é estranho. Eu também posso usar checkout para criar branch, eu também posso usar checkout para obter arquivos. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas o Git checkout, ele tem dois significados completamente diferentes. Então, por isso, o Git, as versões mais atuais chamam isso de Git switch, para você trocar de uma branch para outra, é o nome que faz mais sentido. E o outro significado de checkout, que não vou detalhar tanto aqui, mas que é para você obter os dados de um arquivo que estão em outra branch, sem mudar o head, nem o stage, nem o work directory, só obter os dados do arquivo. Isso se chama Git Restore, para eu restaurar os dados de um commit anterior. Mas, enfim, isso é menos usado como um todo. Temos dúvidas? Não. Próximo comando, já avançando para frente aqui. Git reset. O que o Git reset faz é eu mover o meu head e o meu marcador de branch atual para outro lugar. Então, o git checkout ou switch move o meu head para outro lugar. O git reset, além de mover o meu head, move o meu marcador de branch atual também. Então, aqui eu estava nesse commit aqui em cima, o commit mais à direita, que é o apontado pelo hotfix. Eu faço um git reset para o ID dos dois commits antes, ou então git reset hotfix till 2 para voltar dois commits. É equivalente a fazer um checkout para lá e o meu hotfix aponta para lá agora. E os meus dois commits que era parte do meu histórico da hotfix antes, eles continuam existindo, nada, eles não foram tocados, não foram deletados, nada mudou sobre eles. Eles só não são parte do histórico mais dessa branch. Então, quando eu dar um git push, eles não vão ser enviados, por exemplo, mas eles continuam existindo. O Git dificilmente deleta coisas. E você pode recuperar só dando um checkout para o ID da commit, ou buscando a commit, enfim. Ou se você já tiver uma tag lá, ou outra branch lá, você também pode ir para ela. Então o Git reset não faz nada com o commit, ele só move o marcador da branch atual para um outro lugar. Por padrão, o Git reset ele move o head, mas ele não move a staging area e o working directory, tá bom? Por padrão. Isso significa que, vamos supor que eu tenha alterações locais, eu movo o meu head para um commit anterior. Isso significa que as minhas alterações locais elas não mudam, os meus arquivos que eu estou trabalhando não mudam, nada muda. Só que se eu fizer um novo commit agora, eu vou fazer a partir desse commit para onde eu fiz o reset. Isso quer dizer que a diferença que eu vou aplicar vai incluir mais alterações agora. Vai incluir as alterações que eu já tinha comitado nesses outros dois commits. Eu posso fazer também git reset hard, --hard, para de fato alterar minha staging area e o work directory também, ou seja, meio que desfazer as alterações que eu fiz também. Então, a principal utilidade desse git reset, vamos supor que eu esteja aqui na hotfix, eu fiz vários commits, só que agora eu percebi que eu fiz vários commits desnecessários ou descrevi mal minhas alterações. Eu posso, estando no commit mais novo, fazer um git reset para voltar alguns commits atrás. Na hora que eu voltei, eu movi o meu head apenas. Minhas alterações não mudaram, nada mudou. Mas significa que se eu fizer um novo commit agora, eu vou estar, na prática, meio que recomitando todas as alterações que eu já tinha comitado antes. Porque a diferença para minha árvore anterior mudou agora. Então, o git reset é uma forma de você criar novamente commits que você não gostou por algum motivo. Tá bom? Stash.
A galera usa muito o stash para eu estou fazendo algumas alterações aqui, eu quero jogar fora o que eu fiz. Então, git stash, pronto, limpei o que eu fiz. O stash tem algumas utilidades a mais além dessa. Então, ele é uma área que eu posso guardar alterações que eu quero fazer no futuro, mas não fazer o commit delas ainda. Então, o que o git stash faz é como se fosse um commit. Então, ele meio que cria um commit de fato, só que esse commit ele não move nenhuma branch, ele não é enviado para nenhum lugar, ele só está salvo lá. De forma que eu posso, a partir de agora, o Git, na verdade, ele faz o commit e faz o reset para o commit anterior, na prática. Então eu posso agora, um reset hard. Então eu posso agora, a partir de onde eu estou, fazer qualquer outra coisa, eu posso ir para outra branch, eu posso trabalhar em outras coisas, e depois eu posso recuperar aquele commit aquele stash que eu fiz. Então, o git stash pop, ele pega o commit que eu fiz e faz uma merge dele para a branch atual. Normalmente eu vou falar melhor o que é um merge daqui a pouco, mas intuitivamente você já conhece um pouco. Eu vou trazer o commit que eu tinha feito para a branch atual. E eu também posso criar vários stashes com vários nomes diferentes. Eu posso recuperar um stash específico. Então, embora seja pouco usado, eu posso. O git stash list, ele lista todos os stashes que eu tenho. E eu posso sair criando vários stashes diferentes e recuperando eles de um lugar para o outro. Então é uma forma de eu guardar estados de trabalho diferentes para poder encaminhar isso de um lugar para o outro. Tá bom? Lembrando que git stash puro, ele cria um stash com nome padrão que vai ser reusado toda hora. Então, se você quer de fato salvar aquilo para algum motivo maior do que quero só salvar o stash aqui que eu vou recuperar daqui a 5 minutos. É bom salvar com um nome, que aí você não vai ter como perder isso sem querer. E é bom que uma vez que eu fiz git teste, que eu fiz git add, essas coisas estão no git, é imutável, sempre dá para recuperar. Às vezes dá um pouco de trabalho para recuperar, mas sempre dá para recuperar. Tá? Então, conhecendo um pouco mais dos testes, dá para você trabalhar com mover conteúdo de uma branch para outra e trabalhar em merges complexos, enfim, esse tipo de coisa, o teste ajuda bastante. Vamos lá, mais um conceito. Diff. O que é uma diff? Eu falei antes que commits são estados completos do repositório. Então, commit aponta para todo o conteúdo, todas as partes, todos os arquivos. E geralmente a gente vê um commit como diff dele para um commit parente dele. Então, o diff é literalmente quais são as diferenças entre esse commit e o parente. Que é como se eu estivesse aplicando esse commit e vendo o que aquilo dá de diferença. Eu posso calcular o diff entre qualquer dois commits do repositório, desde que eles tenham pelo menos um parente comum. Tá? Então eu posso git diff A, B, A.B, A.P, enfim, essa distinção para poder indicar que eu quero calcular a diferença entre eu pegar todo o conteúdo que existe nesse commit e todo o conteúdo que existe no outro commit, comparar os dois e ver o que muda de um para o outro. Que é você ver quais são as mudanças que foram aplicadas ao longo do tempo, tá bom? E só para contar a diferença, o ponto ponto e o ponto ponto ponto, tá bom? Eu não lembro agora qual é qual, mas o ponto ponto, se não me engano, ele lista a diferença entre dois commits, literalmente, e o ponto 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 lista a diferença entre o primeiro commit e o antecessor comum entre os dois commits. Isso ajuda você comparar, se eu quero comparar a minha feature branch com a master. Se eu comparar A com B, eu vou estar vendo um diff que inclui várias coisas que foram adicionadas na master e que foram adicionadas na feature branch ao mesmo tempo. Então, esse diff de A para B não é tão útil. O que eu quero saber, na verdade, se eu quiser saber o que a feature branch adicionou, é qual é o diff de B para a commit que bifurcou da master para essa feature. Que aí eu vou listar as diferenças que foram introduzidas nessa branch. E isso é geralmente mais útil do que comparar os dois commits diretamente. Por isso tem essa distinção. Então, e também se você inverter, então,
B.A vai te dar o conteúdo da feature branch, A.B vai te dar o conteúdo da master desde a bifurcação. Então você consegue pegar as duas coisas e entender o que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá, avançando, avançando, avançando. Git revert. É uma tonelada de conceitos, eu sei, mas todos eles a gente acaba usando ou vendo algumas vezes e saber como é que eles trabalham ajuda muito a entender o que está acontecendo de fato. Meu tempo está acabando já. Vamos lá, revert. Então vamos supor que eu estou aqui nesse conjunto de cima, eu fiz o commit R, eu fiz o commit C, e agora eu quero reverter um commit. Vamos supor que R introduziu um bug e eu fiz um commit C que faz alguma outra coisa útil. E agora eu quero reverter esse commit R, porque eu quero desfazer esse bug introduzido por R. Você pode dar o comando git revert e o id de um commit, o id de R. E essa parte é importante. O que o git vai fazer é pegar o commit R, calcular o diff de R para o parente de R, ou seja, as alterações introduzidas por R, vai pegar esse diff, ou seja, todas as linhas que R adicionou e as linhas que R removeu, vai inverter esse diff, ou seja, as linhas que R adicionou eu vou remover e as linhas que R removeu eu vou adicionar, e vai aplicar esse diff em C e criar um novo commit chamado RC aqui embaixo, que é o resultado de aplicar esse diff invertido, tá bom? Falei um monte de coisa, eu vou repetir porque é muita coisa, tá bom? Eu quero reverter R, eu vou pegar o diff de R com o parente de R, o parente imediato de R, vou pegar esse diff e vou inverter, ou seja, eu vou pegar o que ele adiciona e vou remover, o que ele remove e vou adicionar, vou fazer o contrário do que ele faz, que é a reversão dessa commit de fato, dessa alteração. Vou aplicar essas alterações em C, ou seja, a partir da árvore de arquivos de C, eu vou aplicar essas alterações desse diff e vou gerar um novo commit disso. E vou mover um marcador de branch para esse novo commit, como se eu tivesse acabado de commitar isso. Tá bom? Então o Git Revert é diferente de um reset, ele gera um commit novo, e isso, entre aspas, polui o histórico, isso gera mais informação no histórico. Mas. E aí vem uma pergunta interessante. Vamos supor que eu estou fazendo algumas commits e eu percebi que eu cometi um erro lá atrás. Eu posso ou dar um reset, corrigir o meu erro e refazer os commits, de forma que eu tenha um histórico limpo, só tenho os commits úteis no meu histórico. Ou eu posso fazer um git revert para reverter a commit, mas isso vai ser feito como um novo commit revertendo ela. As duas soluções resolvem o problema, mas a diferença é se você quer ou não afetar o histórico antigo, existente. Se aquela branch é só sua, você está trabalhando nela, e você não deu push dela ainda, por exemplo, ou ninguém mais está trabalhando com ela, então o recomendado é fazer um reset. Que eu quero deixar o histórico dela limpo para quando eu enviar ela para outras pessoas trabalharem, ela tem um histórico limpo. Por outro lado, se eu já enviei essa commit para adiante, outras pessoas estão trabalhando com ela, eu não quero reescrever histórico. Porque se eu reescrever histórico, eu vou ter que fazer um git push force. Isso significa que quando outra pessoa fazer um git pull, ela vai ter um problema, porque a commit que ela está tentando fazer pull não existe mais, não faz mais sentido, a branch mudou. Então, o ideal é nunca reescrever histórico que já está publicado. Exceto se você comitou uma senha no código, se você teve um problema de segurança, de credencial vazando, enfim, esse é praticamente o único caso razoável para reescrever histórico. Qualquer outro caso você não quer reescrever histórico. Por isso que o Git Revert é útil. Merge, finalmente o merge. No Git Reset aqui, no Git Revert, a gente viu um conceito de eu calcular uma diff e eu aplicar uma diff. Tá bom? Isso é muito parecido com o que o merge faz. Para vocês entenderem, esse conceito de calcular a diferença entre dois commits é chamado de diff. O conceito de eu pegar uma diff e aplicar em algum lugar é chamado de patch. Então, git patch é eu
aplicar o resultado de uma diff em um novo commit. Então, enfim, quando eu estou fazendo um merge, ou seja, um cenário aqui em cima, onde eu estou trabalhando em uma certa feature, eu quero fazer o merge dessa feature para a master, tá bom? Então, o merge é o processo de eu aplicar esses commits que eu estou fazendo em um novo local, em master. Eu quero colocar isso lá. Então, o que o git merge faz é entender qual é a diff produzida por essa branch toda, ou seja, por todos os commits dela até a bifurcação. Então, eu vou fazer o diff do commit da ponta dessa branch até a bifurcação, tudo que foi alterado. Vou pegar esse diff, vou aplicar na última commit de master. Então, o que eu estou fazendo aqui embaixo, por exemplo, eu estou criando essa linha aqui, onde eu estou aplicando essa diff na última commit de master para gerar um novo commit, um novo estado. E esse novo estado vai ter dois parentes, que é o commit anterior da master e o commit topo da minha branch que eu mergei. E esse commit, ele, na prática, ele é um estado, arquivos e pastas, que tem dois parentes. Ele não é nada especial, ele não veio da master ou da feature branch. É como eu falei aqui de pegar um diff da feature branch e aplicar na master. Eu podia ter também feito um diff da master, aplicado na feature branch, criado o merge commit e apontado para os dois, daria no mesmo resultado, tá bom? E eu tenho um commit de merge, que é a forma como se chama esse commit aqui, que ele tem dois parentes. E quando eu quiser calcular o diff dele, eu posso calcular dois diffs, que é o diff que ele introduziu na master e o diff que a master introduziu na branch. Tá bom? Então esse é o conceito de um merge commit. Isso aqui, do jeito que está aqui, nem sempre funciona. Por quê? Eu posso ser que eu identifique a diff da minha branch, construa esse diff, tente aplicar na master e perceba que os meus commits que estão na master, a partir dessa bifurcação, talvez já tenham mudado alguma linha, alguma mesma linha que essa feature branch mudou. Nesse caso, isso gera um conflito, que é quando o Git ele não consegue aplicar uma diff em cima de um commit, porque essa diff está trazendo alterações que já tem ali também e o Git não sabe qual das duas alterações é a correta. E é nesse momento que você precisa resolver o conflito, que é indicar para ele qual das duas alterações é a correta ou fazer uma nova alteração que seria equivalente às duas alterações, tá bom? Então esse é o conceito de um conflito. Então, um conflito pode acontecer em qualquer operação de merge. Inclusive, um conflito pode acontecer quando eu estou fazendo git pull, porque o pull é um merge oculto, é a mesma operação de merge. Isso pode acontecer quando eu estou fazendo um revert, porque ao aplicar um patch em uma commit eu posso chegar num conflito e eu tenho que resolver um conflito. Então, conflitos eles podem acontecer em múltiplos momentos, tá bom? Em todos os locais onde eu tenho alguma operação semelhante a um merge. Seguindo em frente aqui, cherry pick também é um comando pouco usado, mas que é muito útil. Esse comando é o seguinte: suponha que eu estou trabalhando em uma feature branch, eu comecei de A aqui, estou trabalhando na feature branch que eu criei B, C, D, etc. E vamos supor que EF é a minha master. E eu encontrei um bug em master que eu quero corrigir, e a minha correção já está na branch de developer, por exemplo. E eu quero publicar essa correção para master. A forma mais correta de fazer isso é eu identificar qual foi o commit que introduziu essa correção. E eu quero fazer um cherry pick desse commit para a master. Como é que funciona isso? Eu vou fazer um checkout para a master, ou seja, eu estou aqui nesse commit F, onde meu head está. E eu escrevo git cherry pick e o ID do commit C, que é o que eu quero, que fez a alteração que eu quero aplicar na master. Então o que o git faz é pegar esse commit C, pegar o diff dele para B, para o parente dele,
pegar exatamente esse mesmo diff e aplicar ele em cima de F, para gerar um novo commit que tem um efeito semelhante ao que você fez. Então, se você corrigir o bug, C', que é esse novo commit aqui, vai corrigir o mesmo bug em F. Tá bom? Eu estou aplicando um diff. Como fazer cherry pick de um grupo de commits? Você pode fazer git cherry pick e passar vários commits, vários IDs de commits. E aí ele vai fazer, na prática o que ele vai fazer é pegar cada um dos commits e um de cada vez fazer cherry pick de um, cherry pick de outro, cherry pick de outro, de outro, e fazer meio que em loop isso. E a cada cherry pick, na hora que eu peço diff e aplico, eu posso ter um conflito. Então eu vou ter que corrigir esse conflito aqui. Então se eu faço cherry pick de vários commits, isso aqui vai aplicando de passo a passo até que eu tenha corrigido cada conflito de cada cherry pick separado até chegar no estado que eu quero. Então, o cherry pick é uma solução mais elegante do que você ler o que foi a correção daquele bug e você fazer a mesma correção e commitar. O cherry pick eu estou recuperando um commit anterior, inclusive mantenho a mensagem, o autor e a data da correção, ou seja, eu tenho informação do histórico correto aqui. Isso é importante. Tem como fazer pela branch? Não. O cherry pick você tem que especificar um commit específico. Se você especificar uma branch, você vai estar, na verdade, pegando o commit que é o topo daquela branch. Se eu não me engano, você pode fazer git cherry pick ponto ponto. Usar commit ponto ponto outro commit para pegar uma sequência de commits. Mas o que você quer é um rebase, tá bom? Isso é o que você quer de verdade. Eu vou explicar como é que o rebase funciona, que é um cherry pick de uma branch. Quando eu sei que é possível um conflito com a master, eu merge a master com a minha branch, depois merge a branch com a master. É correto fazer isso? Assim, vamos lá. Vamos supor que a sua branch, só voltar aqui para responder essa pergunta, eu tenho duas branches, minha feature branch e minha master, e elas estão em conflito. Eu tenho duas soluções para fazer isso. Eu posso fazer o merge da minha branch para a master e resolver o conflito e publicar, que é o cenário que a gente fez aqui. Isso funciona tão bem quanto. Você vai resolver esse conflito. Só que na hora que você estiver resolvendo o conflito, você vai ver que ele vai tentar aplicar as alterações dessa branch na master. E você pode também fazer o oposto. Você primeiro fazer um merge da master para sua branch. Nesse caso, o marcador aqui embaixo, master vai continuar apontando para esse commit aqui, o mesmo de antes. Master não vai mudar. E some branch vai apontar para esse commit aqui embaixo, tá bom? Ou seja, a commit de merge é idêntica, mas os minhas marcadores de branch vão estar diferentes. Some branch vai estar apontado para cá, master vai estar apontado para cá, ou seja, se eu fizer um merge de master em some branch, significa que minha some branch avançou, minha master não. E se depois disso eu fizer um master dessa branch em master, um merge dessa branch em master, elas vão ter um histórico ligado, então eu vou estar basicamente pegando o marcador de master e movendo para cá. Então a única diferença disso é que esse marcador de branch, em vez de estar aqui, vai estar aqui. Mas o resultado é exatamente igual. Tá bom? Vamos para Rebase. Rebase tem uma utilidade parecida com o Merge, e ele pode ser entendido como um monte de cherry pick, mas o uso é um pouco diferente. Então vamos trazer um exemplo aqui, onde eu tenho minha origin barra master, e eu quero pegar a minha master local e levar para a minha origin master. Então se eu fizer um merge aqui, eu vou gerar um novo commit que aponta para as duas, e beleza, isso é minha nova master e segue em frente. Um cherry pick envolve eu pegar cada um dos commits da master, desde a bifurcação, e fazer um cherry pick de cada um desses commits para a minha branch. E recriar cada um desses commits lá. Os commits anteriores continuam existindo, tá? Eles não deixam de existir. Mas agora eu vou apontar minha branch master para um novo local, porque eu movi os meus marcadores para lá. Eu criei novos commits, cada commit minha gerou uma nova commit com um novo ID que faz a alteração, e eu tenho um histórico linear. Isso é um pouco diferente da master, do merge, embora gere um efeito semelhante. O que muda aqui realmente é meu histórico. Tem duas diferenças cruciais, na verdade. Primeiro é o meu histórico.
que quando eu faço um merge, eu tenho um commit de merge que marca o momento que o merge foi feito. Então eu posso olhar para aquele commit e falar, aqui foi feito um merge e foi feito dessa branch, dessas duas branches, porque eu tenho os parentes desse merge commit, e eu posso ver exatamente o que está acontecendo. Então eu tenho como rastrear no meu histórico onde aconteceu cada merge e como isso se envolveu. Eu tenho um histórico que vai se bifurcando. Por outro lado, um outro argumento é que eu tenho um histórico mais sujo, com um monte de commit de merge, um monte de bifurcação e encontro, sendo que o meu trabalho foi linear e eu quero ver, na verdade, quais são os meus pontos de trabalho. Então, o Git em si ele não tem uma opinião formada sobre isso, ele é só uma ferramenta que te dá os recursos para você usar. Então, em cada padrão de uso, você vai querer trabalhar de uma forma diferente. Há quem diga para nunca fazer merge sem fazer rebase. Há quem diga o oposto, enfim. Vai fazer o seu padrão de projeto, o seu Git Flow, no caso. Mas uma outra vantagem muito grande do rebase é que, como ele vai fazendo um commit de cada vez, na hora que eu encontrar um conflito, eu resolvo o conflito de uma commit de cada vez. Isso quer dizer que, eu vou ter mais conflitos para resolver, porque eu vou resolver o conflito a cada commit, mas dois, esses conflitos vão ser muito menores e muito mais fáceis de resolver. Eu vou avançar passo a passo, junto com o passo a passo que o desenvolvedor que fez aquilo fez. Então é muito mais fácil resolver esses conflitos. Eles vão ser muito menores. E é muito provável que uma vez que eu resolva um conflito pequeno em um lugar, os próximos cherry picks dos próximos commits serão feitos sem conflito, porque já resolvi uma parte e isso não gerou uma bola de neve. Então, o rebase tende a gerar menos conflitos no final das contas, embora você tenha que fazer mais resoluções de conflitos para chegar no resultado final. Tá bom? Então, é a questão de ponderar o que faz mais sentido em cada caso. Expliquei aqui um monte de conceitos para vocês realmente entenderem o que está acontecendo por trás. Eu não vou entrar nos detalhes de qual a melhor forma de usar o Git em cada cenário, como eu vou fazer meu processo de branches, ou como usar cada comando. Não tem nem tempo aqui para entrar nesse nível de detalhe. Mas minha expectativa aqui é de passar os recursos para você entender e poder tomar decisões mais acertadas sobre qual processo adotar num projeto. E se você tiver um problema de um conflito gigante, um problema de merge, ou um bug que você quer reverter, ou uma situação que você quer resolver ali no Git, você vai conseguir ter as ferramentas para poder lidar com isso e saber o que fazer para poder manipular o histórico, manipular os commits. É isso que a gente está fazendo aqui, manipulando commits. De forma que a gente consiga ter o máximo do Git e manter um histórico limpo, não poluir o histórico com um monte de commits desnecessários ou um monte de reversões que não faz sentido, enfim. Você conseguir sempre ter um histórico que possa ser navegado e que aquele projeto possa ser reconstruído, se necessário, de lá para trás.